você precisa de suplementos e produtos para academia com preços imbatíveis, confira já os links na descrição desse vídeo. Ô Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, porque assim, eu sempre tenho curiosidade, você já deu uma adiantada boa aí na tua história, mas eu sempre tenho curiosidade, até porque eu sou um historiador do esporte, então uma das coisas que me fascinam é saber como o atleta de fisiculturismo ele iniciou a sua paixão pelo esporte. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o teu início, esse start, por que começou a treinar, quem eram as suas referências, quem eram os caras que estavam no auge na época que você começou, né? Eu quero saber como é que foi esse start. Fala, pô, cara, é isso aqui que eu quero ser. O que te motivou a ser um atleta de fisiculturismo? Perfeito. Eu acho que é um pouco do que eu falei, repetindo, né? Então, a minha história no esporte, ela começou com o Hulk, Lô Ferrino. Então, o meu objetivo era aquilo, né? Eu só assistia o Hulk, eu não sabia o que era academia, o que era supino, o que era nada. Eu vi o filme e eu falei, eu quero ficar desse jeito. Eu sou magrelo, e eu tive uma situação em que eu não me incomodava ser magrelo. Eu jogava bola bem, eu corria o dia inteiro, empinava, subia em telhado, isso não me incomodava, eu tinha 15 anos, né? Mais uma vez eu fui num cinema com uma namoradinha, a namorada na época era da mão ir no cinema, né? É o E entrou máximo. uma pessoa assim no meio da gente, esbarrou assim, tirou minha mão e cheirou o cabelo dela, olhou para mim, deu risada e saiu. E eu me senti impotente, então a sensação de impotência me levou, cara, preciso mudar isso aqui. Tá magro, tudo bem, mas cara, impotente agora, e se alguém faz isso, o que eu faço, né? Aquilo lá me falou, eu tenho que mudar isso aqui. Eu assisti o filme, eu nem sei que filme passou, eu só ficava pensando, cara, preciso mudar isso aqui, o que eu faço? E o que a gente conhecia na época? Luta, né? Eu resolvia isso entrando numa academia de karatê e tal. Eu fui entrar numa academia de karatê, eu falei, isso aqui não vai resolver o meu problema, né? Eu vou ter que bater em alguém para me defender. E eu era magrelo. Aí eu assisti o filme do Hulk, falei, rapaz, você imaginou virar Hulk e tal? E aí eu vi o Lô Ferrino, falei, pô, então é possível, né? Então tem alguma coisa para se fazer. Procurei uma academia, então, ele falou que treinava, levantava peso, e aí entrei na academia com essa ideia, ser Hulk, né? Rapaz, quando eu entrei na academia, em 1983, a academia era do tamanho de uma sala. Não tinha leg press, não tinha crossover. Na academia eu posso explicar o que tinha lá dentro. Tinha um puxador costas, um puxador de corda, tinha um banco de supino reto, um banco de supino inclinado, um suporte para agachamento, uma cadeira extensora e flexora. Ponto. Era isso que tinha na academia. Muito peso e muita anilha. Quando eu entrei na academia, rapaz, e vi uns caras que eu nunca tinha visto em filme, em lugar nenhum, trapézio, eu falei, mas que é isso, cara? Trapézio, indo na orelha, que peito. Homem com peito, cara, peitoral desse tamanho, braço, antebraço. Os antebraços que eu conhecia eram de caras de roça, que era comum. Tirarem leite de vaca, tinha aqueles antebraços fortes, era comum. Mas eu vi um antebraço que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, rapaz, esse aqui é o meu mundo. Esse aqui é o meu lugar. Eu achei e encontrei meu lugar. Pô, quem que vai dar de frente com um cara desse aí? E outro universo, uma cultura, algo muito diferente. Eu entendi ali o espírito do fisiculturismo, o espírito do bodybuilding. Rapaz, que é isso? Como pode o ser humano fazer isso com o corpo, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, eu preciso contar a parte de drogas, porque faz parte da minha história. Mas, claro. Eu falo drogas porque foi mandado embora da academia por ser drogado. Eu estava na Buricente. Olha, o único que nunca tomou nada fui eu. Então entrei, fui treinar. Você seguia umas plaquinhas na parede, sabe? Do Charles Atlas. Primeira série, segunda, terceira, e depois você pedia a série pro dono da academia. Só que todo mundo ali treinava, depois fazia a série, ficava inventando exercício, copiando um outro, e passava a tarde inteira. Pô, vou embora para casa, acabei o treino, vou embora, quero treinar mais, quero ficar grande. A gente achava que quanto mais treinava, mais crescia, logicamente, né? Não tinha conhecimento de nada. E então eu fui no banheiro, tendo câimbra na perna, primeiro dia de treino, tinha aquele agachamento Jefferson, não sei se já fizeram na época, de pôr a barra entre as pernas e agachar com a barra todo torto lá o corpo, me deu câimbra nas pernas, e daí no banheiro, rapaz, veio um farmacêutico e começou a aplicar injeção no pessoal. O pessoal saiu do treino e ia pro banheiro pequenininho, um cano de água gelada assim.
E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, rapaz, que universo que é esse aqui? Que mundo que é esse, né? Quando o pessoal saiu, eu corri no cesto de lixo e tinha lá Deca Durabolin. Falei, cara, então é isso. Eu já saí direto para a farmácia, era legal o produto, mas não tinha conhecimento nenhum. Eu cheguei para a moça, me lembro até hoje, e falei, olha, eu queria tomar isso aqui. Ela falou, olha, eu não posso te aplicar, e eu posso te vender. Eu falei, mas por que não? Ela falou, porque é perigoso, faz mal. Mas eu falei, mas o que faz? Eu também não sei. A farmacêutica sabia o que fazia de mal, eu só sei que faz mal. Então tá bom. Aí eu comprava a Deca Durabolin, quebrava ela e tomava, porque eu não queria tomar injeção. Eu falei, cara, tomar injeção eu não vou tomar, né? Não acontecia nada, estava queimando aquilo lá o estômago o dia inteiro e não aconteceu nada. Aí passou isso um mês fazendo isso, uma vez por semana eu quebrava, tomava, não acontecia nada. Aí alguém falou, tal lugar lá aplica. E quando eu apliquei, então, rapaz, você tomava como a bula mandava, era uma injeção a cada 2 semanas, 3 semanas, né? E a Deca era de 25 miligramas, né? Oi? A Deca era de 25 miligramas. 25 miligramas, a 50 era só para os mais avançados. E o Durateston era 250, aquilo era só para os caras loucos. Porque você olhava pela dosagem daquilo. Então, não, vamos para de 25, ok. Eu aumentei 15 quilos, foi muito peso, foi uma transformação absurda, com 15 anos de idade, 16. Então, quer dizer, com 16, 17 anos, eu estava pesando já quase 70 quilos de músculo, porque eu não me engordava, eu só ganhava massa muscular. Eu sempre tive o ombro aberto e cintura estreita, uma tendência já ao dorsal aberto, e o aquecimento na academia era barra fixa. Esqueci de falar que tinha uma barra. A gente aquecia, eu era magrelinho, pendurado na barra, ficava fazendo barra, aquecia ali. Então, conforme eu ia fazendo barra, desde magrelo, e o peso foi aumentando, e nunca tirei a barra com aquecimento, as costas foi estimulando exatamente na minha facilidade. Então, eu entrava na academia sem saber, eu treinava costas, muita barra, para depois fazer o resto. E sem saber, Maurício, você sem saber, acabou fazendo a chave das costas. Exato. Você acabou começando com a chave de destrancar as costas. Agora, cara, não é à toa que você tinha um dorsal desse tamanho. Porque eu tive que fazer muita barra para crescer. Uma miséria. Pelatão, a minha deficiência era a perna, a minha facilidade era dorsal. Eu começava meu treino com dorsal puxada, né, barra, depois fazer o resto. E não fazia perna, era muito ruim, cara, pôr a barra nas costas e não tinha meio agachamento. Cara, ou sentava no chão ou não fazia. Então eu pulava a perna simplesmente, uma cadeira extensora mal feita lá. Então eu já peguei o que eu tinha de melhor, treinei no melhor e fui embora. E o que eu tinha de pior, deixei para depois. Então você imagina para arrumar depois essa perna lá na frente. Nós saímos numa academia que o pessoal não treinava perna. Maurício, o supino era o carro-chefe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha, eu não sei, é uma pergunta só, tá? Você não acha que é mais difícil para alguém que tem um dorsal ruim e uma perna boa desenvolver esse dorsal para acompanhar a perna do que o cara que tem o dorsal bom e a perna ruim desenvolver a perna para acompanhar o dorsal? Sim, claro. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi, é mais fácil arrumar uma perna do que um dorsal. Sim. Exatamente, cara. É muito mais fácil você colocar a perna do que você colocar o dorsal depois. Perfeito. Ele não vem. E outra coisa, o dorsal você precisa de uma técnica extremamente citada, né? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Atleta, eu disse para o Fábio Labá uma vez. Treino de perna, ela sai. Mas a gente tem muito atleta, depois mesmo intensificando o dorsal, cara, chega uma hora que não vai. Sim. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa que eu falei uma vez para o Fábio Labá e o Fábio Labá concordou comigo. Aliás, um grande abraço, Fabinho. Um abraço, padrinho. E eu falei uma coisa que é polêmica, mas vocês vão concordar comigo. Não é... Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei assim, mas eu vi alguns físicos e tal, e eu falava assim, por que brasileiro não tem costas? Brasileiro não tem costas. Isso, obviamente, mudou, porque eu vejo hoje em dia atletas, como eu vi no Arnold Classic, uns caras com uns dorsais bem desenvolvidos e tal, mas continuam aquém do restante do corpo. Certo? Mas não é nada que impressione ainda, como acontecia com os Mr. Olímpias que a gente se acostumou a assistir. Que o cara virava de costas e falava, meu Deus, dá o prêmio para esse cara, pelo amor de Deus.
entendeu? Lee Haney, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Phil Heath, Jay Cutler. Samir Banu. Samir Banu Samir Banu. eram umas costas assim que era impressionante, entendeu? E eu não vejo os brasileiros, o Valdemar já falou isso também, eu não vejo os brasileiros treinarem costas como deveriam. Não só é carga, mas a técnica, ainda parece que os caras não aprenderam a técnica. Os caras fazem só bíceps, né? E como olha, que- eu seguro a onda do que eu estou falando agora. Com certeza. Porque quando eu chegar para um sujeito que pode ser profissional e explicar como é que ele tem que se posicionar para esse dorsal sair, aí talvez esse cara dê valor para o que eu estou falando. Com certeza. O Depois Valentim que. já percebeu porque ele já fez um treino. Sim. Ele entendeu mais ou menos o que é a técnica, que eu fui aprender só lá fora. Eu saí daqui como tricampeão paulista, vice-campeão brasileiro, achando que eu era o cara. Quando eu cheguei lá fora, o cara da recepção da Gold's Gym me engolia. E o cara não era ninguém. Então eu falei, bom, olhava em volta e falava, eu quero fazer esse esporte que esses caras estão fazendo. Até hoje eu não treinei, não é possível. Eu cheguei me achando e só treinava de moletom depois disso. Minha vida na Golds foi só moletom da Golds e boca fechada. Então, cara, você começou, Maurício, você começou com a perfeição. É pagando barra, como a gente costumava dizer. Renatão, não falo só a barra, sabe? Então, como a gente falou lá, o aquecimento era barra e depois você ia para o puxador. O puxador era costa. Era puxador costa. Ninguém sabia puxador inverso, na frente. Todo mundo fazia puxador costa. Eu baixava a cabeça lá e puxava a barra. Então era muita barra, muito puxador costa. De vez em quando alguém ia lá, pegava um halter, fazia uma remada lateral, era mais raro. Era muita barra, muita puxada costas. Fora isso, Renatão, o pullover, na época era feito no peito com a barra, você jogava lá no chão, voltava, depois com o halter. Era básico. Você fazia aquilo até não aguentar mais. Supino nem se fale, né? E o legal é o seguinte, os exercícios que não saíam da base, você entrava na academia, você fazia barra, aí alguns iam para agachamento, outros pulavam agachamento, ia para o supino, era supino reto no peito, barra mesmo. Você fez o básico direito. Desenvolvimento militar, o desenvolvimento frente, né? Desenvolvimento frente fazia muito, rosca direta na barrona mesmo, o tríceps usava muito, o tríceps testa, eu vou lembrar algum outro tríceps, foi nos tríceps supino. Aí, tríceps supinos fazia muito, e esses exercícios eram a base. Você primeiro fazia ele, depois você ia inventando o resto, aí você começava a girar o pé, fazer as brincadeiras, mas ele começava no básico. Gostou desse corte? Clique no gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!